Bom dia. Tudo bem, Elisa? Tudo jóia, Adriel. E você? Uai, tô bem. O que você anda fazendo por aí? Você está trabalhando ou não? Nada, só tô estudando mesmo. Eu tava trabalhando, mas só que o serviço parou, né? Aí não tem como mais. Por causa da quarentena, né? É, é tenso. E aí, pessoal, tudo bem? Preparado para as nossas apresentações? Sim, Sim. Então, vamos lá. Do terceiro ficaram 4 alunos, a Ana Cecília, o Elias, a Maria Eduarda Pereira e a Maria Fernanda Guimarães. E do 2 ficaram a Bárbara Silva, a Bárbara Vitória, a Jennifer, o Lucas e o William. Certo? Quem gostaria de começar? Não precisa ser em ordem. pode ser eu, Elisa. Bom dia, Mauro. Pode sim, Maria Fernanda. Você quer passar alguma coisa? Não, eu vou só falar mesmo rapidinho. Ok. Pode ficar à vontade. Bom dia. Eu vou falar sobre o predatismo, ou pode ser chamado também de predação. É uma relação ecológica interespecífica porque acontece entre seres de espécies diferentes, e ela é desarmônica também, porque um dos seres vai sair prejudicado e um vai sair em vantagem. É basicamente uma espécie de nível trófico maior, que é chamada de predadora ou caçadora, e vai se beneficiar, ou seja, vai se alimentar por instinto de sobrevivência, né, de um organismo, de um ser de nível trófico menor, que é mais, como posso dizer, mais fácil de pegar, né, uma presa mais fácil. E tem como exemplo, para citar, os leões e as zebras, ou então os ursos com os peixes. No caso, as zebras saem prejudicadas em relação aos leões e os peixes saem prejudicados em relação aos ursos. Os caçadores, né, os predadores se alimentam, saem com vantagem, e as presas morrem, né, porque viram alimento. É isso. Exato, olha aí. Tem até uma figura aí da zebra, né? Tem um leão aí se alimentando. É isso. Alguma pergunta, pessoal, para Maria Fernanda? Não? Tranquilo? Então, palmas para a Fernanda, pessoal. Coloca aí as palminhas aí. Eu não tô achando minhas palminhas aqui, ué. Palmas, Fernanda. Maria Fernanda, obrigada. Já anotei aqui, então. Então, ela falou sobre predação ou predatismo. E aí, quem que é o próximo, pessoal? Posso falar, Cheiro. Elisa? Ah, não. Pode ir. Posso ir? Pode, Pode. pode sim, Ana Cecília. Eu vou falar sobre um caso de mimetismo. Só Pode que eu vou falar. falar mais especificamente sobre as cobra coral, a verdadeira e a falsa. A cobra coral, a verdadeira, no caso, ela apresenta umas cores muito vibrantes, tipo, muito vibrantes mesmo. Além disso, ela é peçonhenta e venenosa. Só que quando os predadores dela vê essas cores, eles tendem a ficar longe, porque eles assemelham isso como se elas fossem algo ruim. Eles assemelham essas cores vibrantes como algo ruim. E as cobras falsas, cobra coral falsa, elas não é venenosa, só que elas é muito parecido, tipo, muito parecido mesmo com a cobra coral verdadeira. Aí ela se assemelha, ela usa dessa semelhança para os predadores ficarem longe dela, para ela, tipo assim, sair na vantagem, porque os predadores ficam longe. E é isso. Até aí tem uma figurinha aí, né, das cobras corais, o mimetismo, lembrando que a gente viu, a camuflagem é quando eles imitam o meio ambiente, né, a paisagem de uma folha, de uma árvore, da neve,
e o mimetismo é quando eles imitam outro animal. Então, a gente tem os dois tipos de corais aí, a verdadeira e a falsa. Bem interessante mesmo. Alguma pergunta, pessoal? Não? Então, obrigada, Ana Cecília. Palmas para a Ana Cecília, gente. Ó. Vou anotando aqui. E agora o Lucas. Eu vou falar sobre a partenogênese. A partenogênese refere-se a um tipo de reprodução assexuada de animais em que o embrião se desenvolve dentro de um óvulo sem a ocorrência de fecundação, ou seja, sem a necessidade de outro gameta. Alguns tipos de vermes, insetos e outros poucos animais vertebrados, como certas espécies de peixes, anfíbios e répteis, se reproduzem por partenogênese. Entre as abelhas, a partenogênese estabelece relação intraespecífica, harmônica, havendo cooperação entre os tipos anatômicos dos indivíduos, como a rainha, as operárias e os zangões, com diferentes genéticas entre si, influenciando na divisão de trabalho entre esses organismos. Na comunidade das abelhas melíferas, que é o único exemplo que eu achei interessante aqui, a rainha produz ovos, podendo fertilizá-los ou não, sendo que os fertilizados tornam-se fêmeas diploides, que têm cromossomos homólogos pares, que são, no caso, as rainhas e as operárias, e os óvulos que não são fertilizados tornam-se machos haploides, com um cromossomo só homólogo, conhecido como zangões. Esse tipo de definição do sexo é chamado de haplodiploidia. E é isso. Ok, então, por exemplo, nessa questão da partenogênese que ele está falando aí, pessoal, é só mesmo da fecundação, né? Quando não é fecundado, ou seja, quando o espermatozoide não entra no óvulo, aí vai formar um tipo de indivíduo lá nas abelhinhas, e quando ele é fecundado, forma outro, né? Por isso que é falado da partenogênese. Obrigada, Lucas, parabéns. Palmas aí para o Lucas. Alguma pergunta, pessoal? Vocês forem tendo pergunta, pode falar. Não? Quem gostaria de falar agora? Eu gostaria, professor. Eu me confundi agora. Quem falou? Foi eu e a Duda, eu acho. Pode ir, Duda, depois eu falo. Posso ir, então? Ok, Maria Eduarda Pereira. isso. Eu vou falar sobre o mutualismo ou protocooperação. Eu não peguei qual é qual. Eu vou falar sobre tipo assim, uma junção. É da acácia e da formiga. A acácia é uma planta que se beneficia da interação com as formigas, uma vez que esses animais protegem as árvores da herbivoria. A herbivoria é uma relação ecológica em que os animais se alimentam do organismo vegetal. E protege também dos fungos e também cortam a vegetação que cresce junto com essa planta. É tipo assim, outra plantinha que está nascendo naquela árvore, tipo uma orquídea. E essas formigas também são beneficiadas por conseguirem abrigo no interior dos espinhos da acácia e o alimento. Esse tipo de relação ecológica é a simbiose. E a formiga chama Psidiomyrmex. Nesse caso, ambos os indivíduos precisam da existência um do outro para sobreviverem. As formigas podem proteger a planta, além de acumular matéria orgânica ao seu redor. E a planta fornece abrigo e proteção também às formigas. Pronto. Então, aí, esse finalzinho aí, Maria Eduarda, fechou o que você veio falando. Que como uma depende da outra, se elas dependem da outra, é o processo de simbiose ou de mutualismo, tá? É quando um indivíduo vai depender do outro para viver. Quando tem essa dependência, um vai depender do outro, então a gente fala de mutualismo ou a simbiose, como você falou aí no finalzinho aí. Certo? Obrigada, Alguma professora. dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, palmas aí, pessoal, para a Duda. E agora? Posso falar? Pode.
Bom, eu vou falar sobre o canibalismo. Ele é uma reação ecológica desarmônica em que os indivíduos eles alimentam-se de seres de sua própria espécie. Como exemplo, eu trouxe o tubarão-mangona, que eles praticam o chamado canibalismo intrauterino. Nesse caso, o embrião mais desenvolvido, ele alimenta-se dos outros embriões ainda no útero da mãe. E essa espécie ela está correndo sérios riscos de extinção. Então, esse hábito ele acaba dificultando o aumento do número de indivíduos. Existe também o caso dos leões, que muitas vezes eles praticam canibalismo também. Muitos deles são observados alimentando-se de filhotes do antigo líder do grupo. Então, com esse comportamento, o leão ele garante que todos os filhotes da nova geração eles sejam suas crias e não de um líder anterior. E algumas vezes o canibalismo ele ocorre também por causa das variações do habitat dos animais. Por exemplo, o urso polar, em virtude do aquecimento global e da destruição de seu habitat, eles acabam enfrentando problemas relacionados à alimentação. E isso acaba gerando um aumento crescente nos casos de canibalismo na sua espécie. Excelente, então. Obrigada aí. Mais um exemplo aí que a gente tem de canibalismo, um tipo de relação, então, desarmônica intraespecífica, né, entre mesma espécie. Pode falar quem vai ser o palmas, pessoal, para a Bárbara. Quem vai falar agora? Sou eu, professora. William. Pode falar. William. Então, eu vim falar da competição, né? Que é uma relação ecológica desarmônica, né? Que pode ser inter ou intraespecífica, né? E geralmente, tipo, tem a disputa pelo sexual, no caso, e tem a disputa mais pelo espaço físico, né? Por conta de alimento, água e esses fatores. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, uma curiosidade, que no caso mesmo que a galera fala muito da rinha de galo, né? O galo entra muito nessa competição. Então, tipo assim, eles pegam esses instintos do galo, no caso aí da briga pelo território, pela fêmea, e eles transformam isso, eles meio que estimulam isso ao máximo, até que o animal chega no seu ápice de estresse e passe a enfrentar os outros do próprio bando. E foi essa curiosidade mesmo que eu quis trazer. Excelente, obrigada. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, palmas aí para o William. Está faltando a Bárbara Vitória e o Elias. Posso falar, professora? Pode, fica à vontade. Então, né, bom dia. Eu vou falar sobre a relação ecológica de Furésia, né? A forésia, no caso, né, é uma relação interespecífica, que é mais zero, ou seja, só uma espécie se beneficia, a outra não faz diferença, ela não é nem prejudicada nem beneficiada. De uma forma geral, é a associação de espécies diferentes, na qual um transporta o outro, sem que se prejudiquem. O indivíduo usa o transportador para serem levados por distâncias curtas ou longas. O comportamento da forésia é também comum em plantas migratórias, ou que estejam em busca de um novo ambiente, o que fortalece o meio ambiente e indiretamente fortalece a variabilidade genética. Um exemplo que eu trouxe para vocês hoje é o do capim carrapicho. Acho que todo mundo já conhece, aquele que a gente está, às vezes, passando na roça, ou às vezes nas calçadas mesmo da cidade, aqueles carrapichos que prega na calça da gente. Pois é, esses carrapichos é um belo exemplo de forésia, por causa que eles utilizam da gente como um transportador, por causa que aquele carrapicho, ele não só usa ele como para defender a planta, né? Como objeto de defesa, ele também usa aquilo para se pregar em alguma superfície, seja em algum animal, algo que esteja passando mesmo. Por causa que dentro daquele espinho é uma semente, ou seja, ele vai estar transferindo o seu gene para nascer novas plantas, no caso. Excelente, Elias. Obrigada aí. Alguma dúvida, pessoal? Não?
Obrigada, Elias. Palmas para o Elias, pessoal. E agora, tem a Jennifer também, a Jennifer do terceiro 2. Você vai falar? A Bárbara está com problema no som, no áudio dela. Se ela quiser deixar para a próxima aula, pode sim. Vou falar sobre as relações ecológicas harmônicas de colônia sobre a caravela portuguesa, que apareceu na pesquisa que eu estava fazendo e achei muito interessante, pois ela é bem parecida com as águas-vivas, só que ela é bem diferente, pois as cores que ela apresenta podem ser variadas de azul e rosa, e isso é devido aos raios UV que ela absorve, e isso faz ela ficar colorida. Só que a sua picada, ela é totalmente dolorosa e pode evoluir para algo mais e se agravar por aí. E ela só vive em colônia, portanto, ela é composta por... ela não é um animal, ela pode ser falada por um organismo pluricelular, composto de 4 pólipos, ou zooides, se eu não me recordo é isso. Portanto, ela é uma colônia, e ela é bem rara de se encontrar nos mares por aí, só que a sua apresentação é bem bonita e chama muita atenção de turista, e as pessoas que não sabem que ela pode machucar, acaba se ferindo com ela, e é isso. Olha aí, vocês estão vendo a imagem das caravelas? Elas ficam assim, ó. É isso mesmo. Parece uma água viva, mas não é. Elas são do mesmo filo, que é o quinidário. Aí essa parte de cima aqui é um organismo. Aí a parte dos tentáculos é outro tipo de organismo. Então é uma colônia, por quê? Porque vários organismos eles vivem juntos, unidos anatomicamente, tá? Então são entre indivíduos aí de espécie diferente, eles vão vivendo de forma anatômica, de forma que o corpo vai se tornar como se fosse um só. E esses tentáculos, como ela falou, eles são usados para defesa também para o ataque. Então, qualquer coisinha, se a gente encostar neles, eles liberam a substância que queima, tá? E ela pode ser... Gente, tem tamanhos diversos. Tem tamanhos pequenininhos, tem esses tamanhos assim, ó, são maiores. Tem de vários tipos de tamanhos a caravela também. Bem interessante aí. Obrigada. Foi legal esse também. E aí, alguma dúvida, pessoal? Então, palmas para a Jennifer. A Bárbara, você não me respondeu, o seu microfone não quer abrir. Você vai deixar para outra oportunidade? Pode ser? Não tem problema, pode ser para outra oportunidade. A Bárbara está tentando. Pessoal, enquanto a Bárbara está tentando, se der certo, tudo bem, vamos resolver alguns exercícios aqui. Eu gostaria que vocês participassem, tentando responder aí. Olha só, uma questão da UFPE. Entre relações ecológicas e uma comunidade biológica, há aquelas em que os indivíduos de uma espécie usam os de outra espécie como alimento, até aquelas em que os indivíduos de duas espécies trocam benefícios. Então, aqui, trocam benefícios. Analise a tabela a seguir e assinale a alternativa que mostra de forma incorreta o tipo de relação ecológica e o respectivo efeito sobre, pelo menos, uma das espécies. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho... Aqui eu coloquei a resposta, né, ô Zé Maria? Eu tenho aqui, ó, é uma questão de vestibular, gente, é importante para vocês, lembrando que, como eu já venho falando, desde a época que a gente começou lá nos conceitos da teoria do ecossistema, toda prova de vestibular ou do Enem tem uma questão da teoria do ecossistema, tem uma questão referente à ecologia, aos estudos das relações, ao estudo do meio ambiente, todas. Não tem uma prova que a gente vê que não tem uma questão aí de ecologia, tá? Aí, se a gente for olhar aqui, eu tenho duas espécies, então, espécie X e espécie Y. Então, é uma relação interespecífica. Então, eu tenho duas espécies diferentes, então, eu vou pensar isso lá no exercício. Aí, vocês já vão anotando. Lá no caderninho lá do Enem, lá na prova lá da faculdade e tudo mais, você já vai anotando. Então, é interespecífica. Onde o positivo, ele vai identificar que as duas são beneficiadas com a associação, e o menos vai indicar que
existe prejuízo para uma das espécies. Esse zero significa o quê? Que não há benefício nem prejuízo para os indivíduos. Aqui fala, tem duas espécies, aquela que os indivíduos usam a espécie em outra espécie como alimento, até aquelas em que o indivíduo de duas espécies trocam benefícios, certo? Então, aqui está pedindo qual que é de forma incorreta que não corresponde. Então, por exemplo, no comensalismo isso ocorre, no parasitismo, no predatismo, né? E no inquilinismo é o que não ocorre, que é que as duas estão sendo beneficiadas. Todas as duas estão sendo beneficiadas. Esse aqui já tinha resposta, fica complicado. Vamos pensar aqui na outra questão aqui. Analise os gráficos adiante, o gráfico 1 e o gráfico 2. Gente, olha só. Então, eu tenho duas populações aqui, população B e população A. Essas populações vivem isoladas em um ambiente com as mesmas características. No gráfico 2, são apresentadas as mesmas populações vivendo no mesmo ambiente. Então, aqui, ó, elas estão em ambiente diferente no gráfico 1 e estão em ambiente diferente no gráfico 2. Aí a minha pergunta é, teve prejuízo para alguma das espécies? É uma relação desarmônica? Responde aí, pessoal. É uma relação desarmônica, vocês acham? Olhando o gráfico aí, teve prejuízo para alguma das duas espécies? O verdinho segue constante, o vermelhinho não tem prejuízo. Então, pode aumentar, mas prejudicar não, né? Então, se aumenta... Prejudicar não prejudicou, não. Então, se aumenta, o que você falou assim, né? Então, no gráfico 2, a hora que elas vivem no mesmo ambiente, a hora que as duas estão vivendo no mesmo ambiente, as duas populações aumentaram. O que isso pode significar? Quando elas estão vivendo juntas, o comensalismo, a gente tem que lembrar que só uma das espécies é beneficiada. Aqui, no caso, tanto a população B quanto a população A, as duas subiram, as duas estão indo bem. Então, é mutualismo, né? Que é mútuo, né? Sobre os dois. Será? Elas podem, no mutualismo, elas não podem viver separadas. E aqui no gráfico e no exercício falou que as espécies viveram separadas por um tempo. No gráfico 1, elas estavam vivendo separadas. Então, elas podem viver separadas. O Juan falou que a letra D, protocooperação. Na protocooperação, duas espécies são beneficiadas, uma ajuda a outra e pode viver de forma isolada, que no gráfico 1 ela estava vivendo isolada. O mutualismo e a protocooperação parecem muito, né? A gente pode confundir muito os dois, só que a gente tem que lembrar que uma espécie pode viver de forma separada da outra. Então, a resposta certa é essa mesmo, letra D, protocooperação, onde uma vai auxiliar a outra, e aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter o benefício das duas, tá? E aí, por último aí, vamos lá. Que tipo de interação biológica pode ser representada pelo gráfico? Temos duas espécies. Então, nós temos, de novo, uma relação interespecífica, tá? Interespecífica. Olha só, a vermelhinha sobrepõe, tem hora que ela vai lá em cima. Quando a vermelha está lá em cima, pessoal, onde é que está a verde? Está lá embaixo. Então, provavelmente, se a vermelha está subindo e a verde está diminuindo quando a vermelha sobe, que tipo de relação vocês acham que pode ter aqui? Inquilismo. Predação? O inquilinismo, ela só vai usar como suporte. No inquilinismo, não prejudica ninguém. Nenhuma das relações, nenhuma das espécies são prejudicadas, tá? Então, no caso, não sei quem falou predação? Vamos ver? No caso aqui, pode ser, então, a predação. Por quê? A espécie A vermelha está lá em cima. E aí, quando ela está em cima, quando tem muitos da espécie A, ela está se alimentando, ela está usando da presa, que é a espécie B, que é a verdinha aqui. Então, provavelmente, quanto maior for a população da espécie A, menor vai ser a população da espécie B, tá? Então, a gente tem esse tipo aí. Tá sempre lembrando, então, gente, nesses tipos de exemplos. Só a gente recapitulando aqui. Aqui. No mutualismo, lembrando,
que elas não conseguem viver separadas, elas têm que viver de forma juntas, né? Que é o caso do líquen, aquele protozoário que a gente estudou. E aí, recapitulando, na protocooperação, para a gente fazer a diferença dessas duas, tá? Não esqueçam aí que a associação não obrigatória, tá? Então, as duas vão se beneficiar, as duas têm benefício, mas elas não precisam viver, tá? Aí, alguns exemplos do peixe palito. Lá no exercício também falou do inquilinismo. O inquilinismo, ele só usa como abrigo ou suporte. E aí é no caso das bromélias, das orquídeas, que elas vivem sobre outro vegetal, tá? Nesse caso, só uma é beneficiada, a outra não é prejudicada, tá? Aí, recapitulando, então. Ô, Maria Eduarda, se tiver dado certo, se você quiser que eu pare aqui... Maria Eduarda, não. Quem foi que falou que tá? A Bárbara. Bárbara Vitória. Deu certo? Você falou alguma coisa, Bárbara? Falei. A gente está te ouvindo agora, baixinho, mas tá. Ah, tá. Agora melhorou? Sim, melhorou. Pode falar. Eu vou falar sobre o parasitismo, que é indivíduos em espécie que vivem no corpo de outro, do qual retiram alimento, né? Como o gado, o carrapato, as lombrigas, os vermes, os parasitas, e ela é uma relação ecológica desarmônica, né? Porque enquanto um se beneficia, o outro é prejudicado. Aí a gente tem... É uma competição de interespecífica, foi igual eu falei, né? Que disputa por recursos de descansos no ambiente entre indivíduos e espécies diferentes. Aí eu falei o peixe-piolho, a remora, por restos deixados pelo tubarão. Tanto o peixe piloto quanto a remora comem os restos deixados pelos tubarões, por tanto possuem o mesmo nicho ecológico e acabam disputando por espaço nele. É isso. Certinho, então. Aí a Bárbara deu alguns exemplos, então, de parasitismo, né? Só reforçando aí a questão Nós temos dois tipos de parasitismo. Quem lembra, gente, para falar aí pra gente? Os dois tipos de parasitismo. Algum? Se ninguém tem nenhuma dúvida para a Bárbara, vamos bater palmas para a Bárbara. E aí eu lanço a pergunta, pessoal. Obrigada, Bárbara. Eu lanço a pergunta, pessoal. Quais os dois tipos de parasitismo? Ninguém lembra? Aqui não tem outro. Aquela questão do ectoparasita e o endo? Isso, Isabela, exatamente. Você pode explicar um pouquinho? Eu tô lendo aqui na apostila. Pode falar. Mas ectoparasita é quando eles se alojam externamente no hospedeiro, como os piolhos e os pernilongos, e o endoparasita é quando eles se alojam internamente no hospedeiro, como a bactéria causadora da tuberculose, como a taênia, como lombriga, né? Isso, exatamente. Palmas para a Isabela. Obrigada, Isabela. Exatamente isso aí. Gente, isso aí é o fato, né? Vocês ficarem nas nossas aulas com a apostila, já ajuda muito também para ir respondendo algumas questões e tudo mais, tá? Então, só reforçando aí a competição, vamos recapitular aí algumas coisas para a gente reforçar o conteúdo, que é a disputa por alimento, luz, água, espaço físico, né? Aí tem a competição, colocou aqui o pessoal aqui brigando, competindo, né? Pelo trabalho, por uma vaga no emprego. Tem vários tipos de competições da espécie humana, né? A gente tem muito tipo de competição pelo crush. Tem isso também.
o parasitismo que foi falado agora, e a gente estudando o endoparasitismo aqui, nessa foto só tem ectoparasitas, que são parasitas externos ao nosso corpo, tá? Aí, como a Isabela falou, o vírus, a bactéria, a lombriga, o verme, eles são endoparasitas. E aí o predatismo, mais uma vez, a gente já falou também, a camuflagem e o mimetismo. E o mimetismo. Só voltando aqui, se eu tiver... Gente, o comensalismo, pessoal, só para a gente lembrar, ele é uma associação que só um vai ser beneficiado. Vocês têm que lembrar essas diferenças. Na protopopulação, os dois. No comensalismo, é só um, que é, no caso, o tubarão e a rêmora. Para o tubarão não faz diferença, para a rêmora faz diferença. Então, a gente tem que lembrar essas diferenças entre uma relação e outra para não se perder, tá? A Bárbara tinha colocado aqui no chat também os ectoparasitas. Tem hora que os humanos são... Verdade. Verdade, William. A competição entre os humanos é muito pior do que com os animais e tudo mais, né? Então, aqui no comensalismo, a gente tem, olha aí, o tubarão e a rêmora, para a gente lembrar, então. Só lembrando que só uma das espécies são beneficiadas, tá? No inquilinismo, que a gente já falou hoje, na própria cooperação, no mutualismo também a gente lembrou, e a sociedade aí das formigas, das abelhas, e aí tem as sociedades também onde os indivíduos não têm divisão de trabalho. Lembrando que é dos lobos, uma alcateia, os seres humanos eles também têm essa divisão de trabalho, mas eles vivem em sociedade. Os suricatos aí um outro exemplo, né? A colônia, lembrando que a colônia eles vivem anatomicamente unidos, que a gente falou hoje sobre a caravela, e os corais. A caravela são indivíduos de espécies diferentes, corais são indivíduos de mesma espécie. Certo, gente? Tranquilo, então, para a gente fechar aí. Aí, na próxima semana, a gente vai resolver algumas atividades e recapitulando antes de entrar no conteúdo lá de sucessões ecológicas. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Oi, Maria Fernanda. A chamada é para ficar sem chamada? É para colocar aqui? Não, faz lá na plataforma enquanto ainda está. Nesse mês eu ainda vou pegar lá na plataforma, sem problema, tá? Aqui na aula online a gente está ficando mais com as participações e tudo mais de vocês. Mas aí, vocês estão conseguindo de boa fazer lá na plataforma ou não? Tá tudo beleza, Elisa. Na plataforma está funcionando normal, né, a chamada? Tem dia que às vezes não aparece alguns professores, mas a maioria tá dando certo. Tá dando, tá de boa. Às vezes não aparece. A minha ainda esse mês eu ainda lancei lá, né? Eu lancei todas as frequências das minhas aulas do mês de agosto. Então, provavelmente vai ficar por lá. O que a coordenação conversou com a gente é porque parece que tem alguns alunos que estão tendo dificuldade. E aí parece que a frequência vai ser por conta da entrada de vocês lá na plataforma. À medida que vocês vão entrando, colocando uma resposta, tem algumas questões lá no fórum, aí vocês participam do fórum. À medida que vocês vão entrando, já aparece para a coordenação o aluno que está entrando, o aluno que está participando das atividades. Então, você entrou lá para pegar o ID, eu acredito que já tenha o seu nome lá e já aparece, né, a sua participação. Então, mas aí eu acho que na próxima semana, provavelmente a gente vai voltar a marcar pelo chat aqui as presenças. Aí vocês vão voltar colocando o nome aqui pelo chat. Certo? Mas não é muito mais fácil para vocês usar esse sistema? Da plataforma, para mim, foi bem mais fácil do que pelo chat. Porque pelo chat, o nome de vocês ficam as 3 turmas, igual. O terceiro 3, 4, 5 fica tudo junto. Para mim é bem mais complicado. Agora, lá na plataforma, eu vou lá na turma do terceiro 1 e pego a chamada do terceiro 1. Vou lá na turma do terceiro 2 e pego do terceiro 2. Para mim é bem mais fácil. Nossa, então devia continuar, porque ajuda muito os professores que têm, né? Facilita muito o trabalho da gente. Para mim, eu prefiro na plataforma do que
aqui no chat. No chat fica bagunçado. Fica todo mundo junto. Melhorou muito também a questão das tarefas, porque até agora eu tô fazendo, porque tá mais organizado do que aquele portão antigo. Então, tipo, até eu tô tendo facilidade para mexer. Eu não gosto de fazer esses trem, mas fica muito fácil agora. Não, melhorou bastante. E até os professores estão mais conscientes em passar menos atividades, não puxar tanto, não sobrecarregar vocês também, né? Para ninguém ficar muito sobrecarregado, nem com tarefas, nem com muitas aulas, nem com muitas questões adversas aí, o que a gente já está passando nesse momento. Mais alguma dúvida, pessoal, referente às relações ecológicas, ao estudo das relações? Gabriel. Então, aí na próxima semana, pessoal, não esqueça de trazer o livro, tá? Que a gente vai fazer algumas atividades aí referentes ao livro, tirando dúvidas e tudo mais. Certinho? No mais, é só isso, então. Beijos e até a próxima aula. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficando por aqui também. Tchau, Alô, Elisa. Elisa. Tchau, pessoal. É nóis. Professora, Até beijo. mais. Beijo, Jennifer. Fala tchau pra mim, Elisa. Beijo, Adriel. Tchau. Ah, tá. Muito obrigado. Tchau, Elisa. Tchau, Michelangelo. Tchau, Elisa. Tchau, Mauro. Tchau, Lucas. Lindo. Lucas lindo.